os dias, você tem experimentado alguma coisa? Eu tenho experimentado algumas coisas de Deus nesses 14 dias que nós já passamos. Então, lembrados da primeira mensagem aqui, nós designamos uma tarefa, aliás, duas tarefas. Quem é que está lembrado aí, diga glória a Deus aí. Hoje chegou o dia de pagar essa tarefa, é hoje, né? Fala para ela aí que é hoje, né? É hoje é o dia de pagar a promessa. Foi designado um desafio para o Davidson e para Daphne, né? Então, por favor, Davidson Farley, vem aqui à frente. Davidson Farley é o seguinte, ele toca contrabaixo, toca violão. Se eu quiser, né? Tá falando, pastor, chama Felipe para poder cantar. Aí eu tô falando com ele, se eu quiser que chama, né? E aí eu falei com ele, Davidson, você, rapaz, toca bem demais violão, demais contrabaixo, mas eu tenho um desafio para você. Teclado. Pastor, pelo amor de Deus, teclado não dá para mim. Eu falei assim, mas desafio é desafio, vai correr? Vai amarelar? E lembram da mensagem? Quem é que lembra da mensagem lá? Lembra? Nem do tema vocês lembram mais, né? Vocês não lembram nem que vocês comeram hoje na hora do almoço, né? Não lembram mais, né? E da mensagem, lembram ou não? Quem é que lembra aí o tema da mensagem? Preparando para uma vida melhor. E eu disse uma coisa, se vocês não guardassem nada daquela mensagem, guardasse uma coisa. O que eu pedi para vocês poderem guardar? Não adianta nada ouvir a mensagem, porque a gente gastou tempo, investiu tempo na preparação de mensagem, no devocional, que é um livretozinho. Quem tem um devocional aqui, rapidinho? Alguém aqui por aqui, alguém por aqui não tem? Um devocional para vídeo, para quem está fora. Um devocional em texto para quem está fora, né? Um encontro de pequeno não vai adiantar nada. Fizemos uma semana de intercessão, não vai adiantar nada se você não fizer uma coisa, não praticar. E aí eu falei com o Davidson, não vai adiantar nada, cara, se eu te dar o desafio, se você não praticar. E tocar o teclado, eu já vi que de fato a gente percebe as pessoas assim no tato que ela tem com o instrumento, quando ela coloca a mão no equipamento, né, no instrumento. Eu acho que ele toca quase igual eu no teclado. Eu já não toco nada no teclado, mas ele teve ajuda. Quem é que te ajudou, meu filho? Jeremias, vem cá, uma salva de palmas para Jeremias, por favor. Porque também eu disse uma coisa. Beleza, só não pode voar minha mensagem, se voar. Porque também disse uma coisa. Se você quer ter uma vida melhor, você nunca vai ter sozinho. Eu disse aqui na primeira mensagem, até para você nascer, você precisou que sua mãe fizesse uma força. E se sua mãe não fez uma força, o doutor teve que tirar você, né? Para colocar para lá de fora. E aí Davidson Farley resolveu contar com a ajuda de Jeremias. Qual foi a música aí, meu irmão? Quebrantado coração? Essa aqui? Essa aqui? Então, por favor, Felipe, ele pediu para que você viesse aqui, Felipe, para fazer umas voltinhas, um enfeite, né? Logicamente que a igreja vai cantar, né? Obviamente. Isso aqui não teve ensaio, o ensaio foi entre eles, né? Mas então eu vou conduzir, porque a igreja é quem vai acompanhar. Davidson Farley aqui agora. Ele tá num tom diferente do tom que a gente costuma tocar. Por isso que eu não vou. Ele avançou mais, tá vendo? A música, o tom é o tom é em sol. Transpor música não é fácil, não. Ele transpôs para dó, né? Para ficar mais fácil, né? Paguei. Cruz eu vou,
seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Que pena que não deu para vocês verem, não sei se a câmera focalizou ele com o dedo aqui, né? Parabéns, Davidson. Valeu, garoto. Segundo diz, gente, esse outro. Davidson, vem cá, filho, vem cá. Eu esqueci de perguntar para você se foi fácil, né? Extremamente fácil, né? Foi fácil? Como é que é? Qual a experiência sua com isso aí? Foi muita prática, né? Fiquei 2 tardes inteirinhas praticando, porque se eu não praticasse, como eu não tinha teoria do teclado, eu não conseguiria. Como é que foi? Jeremias, ele me passou e falou assim: você vai ensaiar o máximo possível. Fica até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, né? E aí eu fiquei à tarde. Gastou quantas horas? Umas 5 horas por dia, né? 2 dias, 5 horas. Ele é estagiário, então estagiário não faz nada, né? Vem cá, minha filha. Vem cá. Essa parte é a parte mais difícil, porque primeiro, mulher jogar bola já não é fácil, né? E na igreja nós temos algumas atletas muito boas. Nós temos Manu, tem Amanda, tem Damaris, Jéssica, Elian. Vem cá. Primeiro dia que ela veio aqui, Daphne, ela falou assim: pastor, numa terça-feira ela falou assim: pastor, eu estou arrebentando os meus dedos todos, pastor. Cadê seu testemunho? Você vai poder falar? Ou que você quer que eu leio? Depois? Mas o objetivo, só para mim já valeu ali já. Você quer fazer o teste primeiro? Precisa tirar o púlpito aqui, não? Pode fazer lá embaixo? O desafio para Daphne era de dar chutinho mesmo, né? Eu já sabia que ela não sabia dar nenhum chutinho, perguntei para ela. Então, Daphne, toma aqui. Vocês vão contar para mim, por favor, tá? Eu já vi quantos chutinhos que ela já conseguiu dar, né? 3 tentativas, tá bom? 3 tentativas. Ela tá falando que o pé dela tá machucado porque machucou tentando, né? Sim. Tudo bem, não tem problema não. Ela diz que só consegue dar o chutinho se segurar em alguma coisa. Então pode segurar aqui no gasofilácio, viu? Pronto. Ela não pediu ajuda de ninguém. Vai lá. 3 tentativas. Vamos? 4, tá bom. Vamos tentar de novo. 3 tentativas. Vocês viram que aquele dia ela não foi nenhum, né? Concentra aí, minha filha. Quem sabe daqui você vai estar na Copa de 2022. Vai lá, vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Calma, calma, calma. Ela pode fazer mais. Você pode fazer mais. 1, 2, 3, tá bom. Ela quase atingiu o objetivo dela. O objetivo dela era 13. Entendeu? Tá bom. Sobe aqui, pega lá seu testemunho. Deixa ela contar um testemunho dela aqui agora. Essa experiência que ela teve. Primeiro, foi fácil? Não. Boa noite. Gente, pra mim, esse desafio foi... eu não sei, mas acho que ninguém aqui sabe que eu já sofri acidente. E eu machuquei esse lado meu. Então, esse lado é totalmente desengonçado. Então, assim... Só que, assim, na primeira semana, eu senti muita dor mesmo. E tive que tomar remédio. E aí eu tenho problema respiratório. E eu sinto muita falta de ar. Então, assim, no primeiro dia, eu treinava e morri um pouquinho. E eu comecei exagerando, treinando 3 horas, todo santo dia, 2 semanas. E assim, minha mãe brigou comigo, eu quebrei planta lá em casa, quebrei poda, eu fiz um tanto de trem lá em casa. E assim, todo mundo na rua passava, o que essa menina tem? Essa menina joga bola? Porque ninguém estava entendendo nada, eu nunca saio na rua, e quando saio tentando dar chutinho. Então assim, e aí o que eu fiz? O interessante disso tudo é que eu falei assim, peraí, o que eu posso fazer para tirar de chutinho a minha área espiritual? O que eu posso tirar disso? E aí eu, meditando um dia lá, achei um versículo na Bíblia, que está em 2 Pedro 5,10. Só que aí eu fiz ele nessa folha ridícula, tá toda suja, e colei, não onde que eu ia acabar, eu colava ele na frente. Aí cada vez que eu conseguia dar mais de 10 ou menos, eu vinha e anotava aqui. No papelzinho dela aqui, tá igual aquela pessoa que tá presa na cadeia. Passou um dia, segundo dia, terceiro dia. E depois, se quiser ver, pode olhar aqui. E assim, esse versículo, ele me ajudou muito. Ele fala assim: ora, o Deus de toda glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aí eu colocava aqui, aperfeiçoar o controle da bola, firmar a bola no meu pé, fortificar, porque eu estava sentindo muita dor e eu pus isso aqui, fundamentar, e domingo à noite dar testemunho. Aí em 2 Pedro 5,11 tem: a Ele seja dada a glória, a Ele seja dado o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Toda vez que eu conseguia dar mais de 7, eu falava essa parte. Toda vez. E aí, na minha versão, eu consegui explicar tudo, menos fundamentar. Aí o que eu fiz? Eu corri para o dicionário. Aí lá em fundamentar significa fundamento. E aí eu fui e falei assim, peraí, eu vou trazer isso para a minha área espiritual. Fundamento, segundo o dicionário Aurélio, significa base, alicerce, apoio, razão e motivo. E aí é o que eu trago para vocês essa noite. Eu pus aqui, a minha base foi a Bíblia, porque esse versículo me ajudou muito. Meu alicerce, Deus. Apoio. Aí eu coloquei o nome de pessoas que me ajudaram, direto e indiretamente, que foi Junão, Jepson, que foi o namorado de meu primo, meu tio e uma amiga minha que chama Joelma. A razão, mostrar para todos que não adianta ter as ferramentas, no caso as mensagens, para uma vida melhor e não pôr em prática. Motivo, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Beleza pura, pode sentar. Se fosse fácil, eu chamava outra pessoa para dar chutinho, né? Vamos ouvir uma música especial agora? A gente já entrou na mensagem, tá? Vamos ouvir uma música especial? Suelen está com a gente aqui hoje, é a minha sobrinha. Ela é lá de Londres.
Londres, 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 Londres. Boa noite. Vamos deixar o Senhor falar conosco hoje? Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Fala conosco. Fala, Senhor. Sei que me falas através de um irmão. Sei que me falas quando dobro os joelhos em oração. Sei que me falas pela tua palavra. Falas comigo até quando te calas. Sempre te ouço na tribulação. Voz me acalma e traz consolo ao meu coração. Quando não sei que direção tomar, paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Sempre te ouço na tribulação. Sua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. Quando não sei que direção tomar, eu paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar.
preciso te ouvir. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, eu preciso. Fala comigo, Senhor. Todo dia, toda hora. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Eu preciso te ouvir. Amém? Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos pelas vidas das pessoas aqui envolvidas, do Davidson, da Daphne e agora da Suelen, que canta essa música pedindo para que o Senhor fale aos nossos corações. Nós colocamos o nosso ouvido, a nossa mente, o nosso coração cativo ao Senhor. Fale de maneira singular com cada um de nós. No nome de Jesus eu oro. Amém, Senhor. Amém. Vamos para a mensagem dessa noite. Vamos juntos, vamos lá? Testemunhando uma vida melhor. Vamos lá? Testemunhando uma vida melhor. Atos 1:8. Quero ler juntamente com vocês esse texto da palavra de Deus. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Testemunha. Fui lá no dicionário para ver o que é testemunha, o que significa testemunha. Testemunha significa pessoa que assegura a verdade do ato ou fato que se quer provar. Outra definição, mas não de testemunha, mas de testemunho, diz que testemunho é um relato histórico de vida, apresentado nos encontros cristãos, onde se relata os passos trilhados por determinado preletor. Consiste em apresentar sua vida antes da conversão e os novos rumos que tomaram em seu caminhar. Nós precisamos ser testemunhas porque vivemos para o Senhor. Precisamos viver para o Senhor, e além de precisar viver para o Senhor, precisamos testemunhar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Afinal de contas, Jesus morreu por cada um de nós. Ele se sacrificou por cada um de nós. Quem não está disposto a viver inteiramente para Jesus, não pode ser um discípulo dele. Ou você vive dispostamente para Jesus, ou você nunca será um discípulo de Jesus. Muitos dizem que estão dispostos a isso, mas suas vidas não condizem com esta afirmação. Eles são desonestos, são maldizentes, mentirosos, maus maridos e pais, mães relapsas, jovens irresponsáveis, crianças rebeldes. Quem está disposto a viver por Jesus, busca uma vida consagrada a Ele, e a cada dia vive uma vida melhor. E a palavra testemunha também nos chama a atenção para a ideia do tribunal. É Ele que narra no tribunal os fatos dos quais foi testemunha. Os sem Cristo não têm conhecimento da verdade, não são iluminados e precisam aprender com aqueles que conhecem a verdade sobre quem é esse homem que chamamos de Salvador. De que adianta falar sobre o amor e não demonstrarmos na prática o amor de Jesus? Como mostrar que Jesus tem misericórdia se não perdoamos os que pecam contra nós? Como conhecerão a vida na igreja se formos relapsos e irresponsáveis com ela? Fique atento, pois o mundo presta mais atenção à sua vida do que às suas palavras. Para cumprir o mandamento do Senhor Jesus de fazer discípulos, nós precisamos aprender a ser uma testemunha dele, testemunha de Jesus, apresentando quem ele é,
o que Ele pode fazer através da sua vida, na sua vida. E uma conclusão que chego das 3 mensagens que estamos caminhando para ela, das 2 que já ouvimos nas quartas, dos devocionais escritos 14 dias, dos testemunhos que têm chegado no pequeno grupo, irmãos, é inquestionável. Só Jesus pode nos dar uma vida melhor. A gente tem visto pessoas experimentar cada coisa impressionante nesses 14 dias aqui já realizado, de uma força-tarefa, posso dizer assim, de trabalharmos juntos, de pessoas vencendo maus hábitos, de pessoas relacionando melhor, de pessoas orando mais, de pessoas lendo a palavra mais. Sabe por quê? Só por causa de Jesus. Então eu quero apresentar algumas verdades. Eu testemunharei uma vida melhor, sabe quando? Quando eu tornar uma verdadeira testemunha. Preencha aí. Testemunharei uma vida melhor quando eu tornar uma verdadeira testemunha. Em Mateus 7, 24 a 27 diz: o Senhor Jesus compara o crente verdadeiro como aquele que constrói sua casa sobre a rocha. Construir a casa sobre a rocha quer dizer obedecer a Jesus. E esta obediência que mostra que somos verdadeiros cristãos. Ninguém será testemunha verdadeira se apenas falar. Alguém já disse assim numa canção: no mundo da linguagem, sem o mundo da prática é um vazio. Na igreja de Cristo há 3 tipos de pessoas, pelo menos eu posso enumerar com base a isso daqui. O primeiro tipo é aquela que vê as dificuldades e necessidades dos outros e não fala nada, apenas assiste e vê. É aquele irmão que chega na igreja, fala assim: ô pastor, aquela lâmpada ali está queimada. Esse fala, mas tem outros que só chegam e ficam assim olhando. Aquela lâmpada ali está queimada. O outro tipo é aquela que vê as dificuldades e necessidades e fala muito, mas fala muito mesmo. No popular, vive de discurso. Só fala. E quantos falastrões que nós temos. O outro tipo, e em extinção, é aquele que vê as dificuldades e necessidades dos outros e não falam, mas agem. Tomam a iniciativa de ajudar quem precisa. O princípio que deve nortear a verdadeira testemunha é a coerência das suas atitudes. Fazer aquilo que fala, dar o exemplo. Jesus, como o grande líder que deixou várias lições para cada um de nós. Quando lavou os pés dos discípulos, por exemplo, ele demonstrou a força do exemplo, dizendo: eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Diz João capítulo 13, versículo 15. Na oração sacerdotal, por exemplo, manifestou o resultado do exemplo e o favor deles. Eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Obrigado, meu irmão. Um galardão para você no céu. João 17, 19. Sabemos que nós somos salvos pela fé, sem a necessidade de boas obras. Fomos chamados e comprados pelo sangue precioso de Jesus para praticarmos a palavra. Ei, olha aqui para mim aqui. Você não é salvo por causa das suas obras. Você é salvo para fazer obras. Entendeu aí? Captou? Você não é salvo por causa das suas obras. Você é salvo para fazer boas obras. A verdadeira testemunha precisa fazer boas obras. Falar não basta. Fazer é o ideal. Devemos praticar o bem a todos. Muitos podem pensar que devemos agir bem apenas com os nossos irmãos em Cristo, aqueles ali da igreja, gente fina como o pastor, amigos e familiares. Mas isto se estende a todas as pessoas, inclusive nossos inimigos, perseguidores, os que falam mal de nós e os que nos maltratam. Devemos fazer o bem para todos.
mesmo para aqueles que tentam nos prejudicar, como diz Romanos 12, 21. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Esta é uma grande marca de uma verdadeira testemunha, fazer o bem a todas as pessoas. Veja o que o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 43 a 45, diz assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Então eu lhe pergunto, você tem sido uma testemunha verdadeira de Cristo Jesus, demonstrando isso na prática, fazendo alguma coisa? Ou você é do tipo daquele que só fala e fala e mais fala? Na igreja está cheio de gente que fala. Eu acho que a fila dos que falam, que só falam, está cheia, mas dos que fazem está escasso. Segundo lugar, preencha aí. Testemunharei uma vida melhor, sabe quando? Quando eu encontrar com Jesus. Testemunharei uma vida melhor quando eu encontrar com Jesus. Jeremias 29, versículo 13 diz: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Guarda esse versículo. Jesus continua sendo a pessoa mais procurada na história do mundo. Quando pensamos no seu tempo breve no mundo, e o fato que já se passaram quase 2000 anos, desde que ele veio aqui, viveu entre nós, o fato de a procura continuar mais forte do que nunca, isso traz uma impressão muito grande para mim. Ainda assim, muitas pessoas procuram Jesus nos lugares errados. Esta procura, por exemplo, nos lugares errados, de um lado, bom, se eliminarmos aos poucos onde ele não está. É o inverso, é negativo. Pelo menos estamos certos de onde ele não está. Isso aí já podemos afirmar nessa noite. Talvez você esteja pensando que achamos Jesus de uma forma definitiva ao achá-lo como nosso Salvador, ou Perdoador, como você queira chamar, na cruz do Calvário. Certamente achá-lo no Calvário é eternamente sensacional, mas existe em nós um desejo profundo de achá-lo de uma maneira ainda mais de perto, após achá-lo como Salvador e Perdoador na cruz. Sentimos logo aquele impacto após a nossa conversão, que queremos encontrá-lo no nosso dia a dia, e de preferência aqui e agora. Então, aonde os salvos e perdoados vão encontrar Jesus? Agora mesmo. Muitos diriam que não vamos encontrá-lo aqui, agora, no dia a dia, porque vamos achá-lo assim somente no céu. Diriam que esta espera é boa e faz parte de ter fé. Existe certa verdade nisso aqui, mas não resolve o nosso desejo profundo de encontrar com Jesus perto de nós, e de preferência agora, ou principalmente no momento que nós estamos passando mais dificuldade. Alguns diriam que encontraremos Jesus perto na Bíblia, quando estudamos a Bíblia de verdade. A Bíblia não afirma esta ideia, mas muitos insistem que a Bíblia é a melhor esperança de ter contato com Jesus no dia a dia. Parece que para estas pessoas, amar e estudar a Bíblia são a mesma coisa de amar e conhecer Jesus. Certamente podemos ver Jesus claramente na Bíblia, lógico, ninguém está discutindo sobre isso e não queremos discutir, mas encontrá-lo intimamente agora não é o alvo deste tópico, desta mensagem. Então, aonde vamos encontrar, pastor, Jesus agora mesmo, nesse instante, no nosso dia a dia? Após eliminar todos os lugares errados, você descobrirá este fato: Jesus permanece em você
pelo Espírito Santo de Deus. Assim, sabe o que significa? A procura termina. Olhe para dentro de você. Se você um dia já entregou a sua vida para Jesus, olhe para dentro de você. Olhe para dentro do seu espírito. E sabe quem que você vai encontrar lá? Jesus. Jesus estará presente dentro de você. Por isso que certa vez eu perguntei: quem tem Jesus no coração aí, levante a mão. Psst, vamos lá? Quem tem Jesus no coração aí, levanta a mão aí. Pode levantar? Tanta gente tem Jesus no coração. Beleza. Aí eu faço uma outra pergunta. Alguns aqui já sabem. E quantos têm a vida perfeita? Levanta a mão. Aí a gente vai ver que não é o mesmo tanto que vai levantar. Aí eu repito a pergunta de novo. Quantos têm Jesus no coração? Levanta a mão. Podem ver aí, olha o tanto. Aí eu faço a pergunta de novo. A segunda. E quantos têm a vida perfeita? Levanta a mão. Aí vocês vão ver que o número já baixa. Pastor, minha vida não é perfeita, pastor. Tenho muitos erros, muitos pecados. Tenho muitas falhas. Pois bem, mas como você diz que tem Jesus no seu coração e não tem a vida perfeita? Porque a vida perfeita é Jesus no seu coração. Eu não falei de uma vida perfeita, porque não existe uma vida perfeita. Aliás, a vida perfeita é Jesus. Então, querido, permita Jesus comandar a sua vida. Se achar que você deve procurar Jesus em outros lugares, continua procurando. Creio que ao final você voltará para a sua vida interior, dentro de você, no seu coração, no seu espírito, e lá você achará Cristo em nós, a esperança da glória. Foi assim na vida do apóstolo Paulo. Depois de achá-lo no Calvário, será assim com todos. Gálatas capítulo 2 versículo 20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Estão entendendo aí? Já encontrou com Jesus mesmo? Terceiro lugar, testemunharei de uma vida melhor quando eu for, ou quando eu ser, um referencial. Todos nós precisamos de modelos. E de um modo geral, nós todos temos algumas referências, alguns referenciais, que sejam bons referenciais, ou modelos que não devem ser seguidos. Permita-me abrir um parênteses aqui nessa mensagem, por exemplo, para citar uma coisa que mexe com o brasileiro, é uma paixão brasileira: futebol. Quando se fala em futebol, e quando vem à sua cabeça o melhor jogador do mundo hoje, quem vem? Quem? Messi. Tudo bem, alguém falou em Neymar? Obrigado, meu irmão. Neymar, ok. Já repararam o Messi e o Neymar fora o futebol? Já repararam? Olha o cabelo do Messi. Olha o cabelo do Neymar. Olha o brinco do Messi. Ele não tem. Olha o brinco do Neymar. Olha a tatuagem do Messi. Ele não tem. Olha a tatuagem do Neymar. Se isso não serviu de base para você, olha a humildade de Messi e olha a humildade de Neymar. Mas ele é referência, boa ou ruim, não estou dizendo que ele não é referência. Sempre há, entanto, aqueles indivíduos que dizem não possuir ninguém em que se espelham, ou ainda que não se deve espelhar em ninguém, pelo motivo de que todos são falhos. Pastor, imitar alguém, copiar alguma coisa boa de alguém, não pode. Muitos afirmam que o único digno de se tornar modelo e referencial de alguém é o próprio Senhor Jesus e Mestre Jesus Cristo.
Você já ouviu alguém dizer assim, ó, ei, ó, não olha para a minha vida não, viu? Ó, olha para a vida de Jesus. Se você for na igreja e ficar olhando a minha vida, e não vai prestar não, você tem que olhar a vida de Jesus. Mas onde é que está a vida de Jesus? Ei, aonde é que está a vida de Jesus? Vocês viram a vida de Jesus? De Jesus mesmo, viram? Eu não. Então as pessoas vão ver Jesus em mim. Para de estar mandando, você não olha, você vai lá, mas não olha para a minha vida não, viu? Não olha não, nem da vida dos irmãos não. Não é que tem que olhar, não é que você tem que ser crente por causa da vida dos outros não. Porque vou falar o nome, mas se fulano está indo para o inferno, se você ficar, eu não vou naquela igreja, porque fulano é daquela igreja, e fulano vai para o inferno, você também vai, porque também fulano vai. A vida é sua e você faz dela o que você quiser. Toma a sua decisão ao lado de Jesus, mas olhe as referências positivas. Algumas pessoas arrogantemente presumem que só podem se espelhar no exemplo e na postura do Filho de Deus. Todos nós necessitamos de modelos próximos. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Somos influenciados, irmãos, por filmes, por músicas, pelos diversos personagens e suas ideologias, pela mídia, pela política, pelos indivíduos que respeitamos e também pelos que não agregam valor algum, pelos nossos pais, pelos nossos amigos, pelos conhecidos e até mesmo pelos nossos inimigos. Nós somos influenciados. Uma geração é o resultado do investimento, da influência de outra geração. Então olha aqui para mim de novo, eu vou te perguntar, quem que você está influenciando? Quem que você está influenciando? E de quem você está recebendo influência? Você está influenciando positivamente ou você está influenciando negativamente? A questão é, quem são nossos referenciais? Será que possuo bons referenciais? Aonde é que irei chegar seguindo o curso e o modelo proposto pelos meus referenciais? É aquela frase, né? Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Eu não sei de quem é essa frase, mas eu fiz uma outra parecida com essa. Diga quem tu és, que eu direi com quem tu andas. Há um clamor no coração de Deus por homens e mulheres que tenham disposição de liderar. Há um clamor por líderes de verdade. Há vários tipos de líderes. Você se considera um líder? Aí você fala assim, não, pastor, não. Líder lá na igreja é só o pastor Lopes, pastor Vandilécio, Alcilene, Rislene, Felipe. Acho que tá bom. Há vários tipos de líderes. Você é um líder. Talvez não seja um líder como é alguém que já está liderando. Contextualizando, falando o que nós estamos falando, você é um líder. Você está influenciando alguém, seu filho, sua filha, seu genro, sua nora, seu sogro, sua sogra, até seu cachorro se influencia, seu vizinho, o trânsito da cidade você influencia. A comida que sua filha vai fazer quando ela casar, você influencia. Ou mãe, ou pai, influencia positivamente, por favor. As pessoas encontram em você um bom modelo a ser seguido. Jardins somente são apreciados quando ostentam beleza, condição somente atingida quando são bem cuidados. Dos cuidados necessários, o mais importante de todos é regar com água. Jardins regados atraem as pessoas. Deus deseja tornar você como um jardim regado, uma pessoa que atrai a atenção dos outros. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11, Paulo buscava ser um bom modelo para os irmãos da igreja, dizendo assim: sede meus imitadores,
como eu sou de Cristo. Você pode dizer isso? Que você é um bom imitador? Ah, pastor, por isso mesmo, né? Já que eu não posso ser um bom imitador de Cristo, eu estou com a vida torta. E o problema é esse, que as pessoas mais fracas do que você, numa outra palavra, numa outra linguagem, piores do que você, vão receber influência negativa sua. Gênesis 1:28 diz: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Em suma, sabe o que o Senhor quer dizer com esta passagem? Adão, eu quero que você lidere, cara. Exerça influência, Adão, sobre a terra, e que conduza tudo na terra à harmonia com a minha vontade. E há 4 coisas que você precisa entender sobre referências, sobre influenciar outras pessoas. Você tem referenciais. Segundo lugar, você precisa de referências. Terceiro lugar, você é um referencial e é a vontade de Deus que você seja um referencial. Se você ainda continua com aquela ideia de uma igreja retrógrada, de um pensamento que não é bíblico, que o pastor é o pastor que precisa dar conta de todo mundo, meu irmão, pelo amor de não sei o que você pode chamar mais precioso, aprenda com o exemplo de Moisés. Sabe quantas pessoas que Moisés pastoreava? Quantas? Que estavam ali na igreja de Moisés, primeira igreja batista lá do Monte Sinai. Sabe quantos? 2 milhões de pessoas. Resultado de Moisés? Quase que endoida. Ah, se não fosse o sogrão de Moisés, para dividir em líderes. Ah, pastor, mas meu líder é muito fraco. Ué, ele é fraco? Então faz o seguinte, lidera. Se você está falando que ele é fraco, que você é melhor do que ele, lidera. Você nunca vai ter uma vida melhor se você não experimentar liderar intencionalmente, positivamente uma pessoa. Você nasceu para liderar, mas ainda precisa tornar-se um líder. O espírito de liderança, o anseio por coisas grandes foi colocado dentro de todo homem, pois fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, mas esse potencial tem que ser despertado em você. Em último lugar, testemunharei de uma vida melhor. Sabe quando? Quando eu abandonar o pecado. Abandonar o pecado. Estou pegando carona na mensagem do domingo passado. Nunca terei uma vida melhor vivendo na prática do pecado. A Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você já imaginou o que uma mentira pode causar? A gente sabe que mentira é pecado. Você já imaginou o que um adultério pode causar? Um sexo fora do casamento pode causar? Uma fornicação, aquilo que a Bíblia chama de fornicação, mas nós no popular nós chamamos de sexo antes do casamento. Você pode adquirir uma DST. Você pode engravidar precocemente. Engravidar precocemente, indesejadamente, é piada, né? Como que a gente engravida indesejadamente? Só se não fizer sexo. Não tem outra possibilidade. Indesejadamente, mas indesejadamente não tem como. A gente sabe que traz consequências, traz marcas no corpo, na alma e no espírito. Ninguém terá uma vida melhor se não abandonar o pecado. Abandonar o pecado significa sair da égide do pecado. Se você gostou da palavra égide, eu também gostei. É você sair debaixo do poder do pecado. Sabe quais são as consequências do pecado? Anota aí que eu vou ser rápido aqui agora. Primeira consequência do pecado e da perdição, sabe qual é? Você estará sentenciado à morte física e espiritual. Sentenciado à morte física e espiritual.
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Primeira consequência: morte física, espiritual. Segundo, letra B, você vai estar separado de Deus. Separado de Deus seria morte eterna. Efésios 2,12 diz que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A pessoa que está sem Cristo, ele é um cadáver ambulante. Está andando aí, está vendo, é um morto. Não, ele está vivo. Não, ele é um vivo morto. Letra C, outra consequência que o pecado traz é a cegueira espiritual. Cegos espiritualmente. Cegos espiritualmente. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 a 4 diz: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, dos quais o Deus desse século. Quem é o Deus desse século, irmãos? Quem é o Deus desse século, irmãos? Satanás cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E vocês percebem aqueles irmãos que vão se afastando de Cristo Jesus? Eles vão ficando cegos espiritualmente. Eles não vão vendo, não, isso aqui não é pecado não, pastor, tem nada a ver, nada a ver. E aí vai, de repente, cego espiritualmente, enxerga, mas não vê. D, letra D, outra consequência: sem entendimento. Sem entendimento, não entende nada. Você já leu porventura algum texto da Bíblia, ou outros textos da Bíblia, que já foram explicados e assim, pastor, eu não entendi nada. Sabe por quê? Pecado demais não deixa a gente entender a palavra de Deus, não permite. Romanos 3,11 diz: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus por si só. Você só vai entender essa palavra se você tiver o Espírito Santo de Deus. Se não, meu amigo, isso aqui é um livro muito feio, de capa preta. Letra E, outra consequência do pecado: inimigo de Cristo, ou inimigos de Cristo. Mateus capítulo 12, versículo 30 diz: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Presta atenção nesse texto: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Como diz a música de Carlinhos Félix: de que lado você está? Letra F, outra consequência: merecedores da ira de Deus. Merecedores da ira de Deus. Efésios 2:3 diz: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Eu acho que deve ter esse versículo aí, marca aí: desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Escreve, sublinha aí: fazendo a vontade da carne, e dos pensamentos, sublinha aí: dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Letra G, outra consequência: considerados filhos do diabo. Pastor de Deus, pastor da minha alma, aqui não, aqui o senhor pegou pesado. João 8,44 diz: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai, Satanás. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Essas são as consequências do pecado. E talvez você possa perguntar: pastor, então o que seria abandonar o pecado? 4 coisas, está aí. Primeiro, você precisa reconhecer. Você precisa reconhecer que você tem pecado, que você magoa Deus, que você erra contra o próximo, até contra você mesmo.
Segundo, você precisa confessar o seu pecado. Quando declaramos a Deus tudo o que nós fizemos de errado, passo a passo, devemos ser sinceros quando confessamos, não ocultando o pecado algum ou diminuindo a sua seriedade. Uma tendência que temos ao confessarmos nossos pecados é a de responsabilizar os outros pelo que nós fizemos, chamado complexo adâmico. Eu só pequei por causa daquela mulher que passou na minha frente, pastor. Eu só pequei por causa do Big Brother, pastor. Eu estou lá, pastor, eu só pequei porque eu acessei o Globo.com e lá tinha umas mulheres assim, pastor. Aí, se não tivesse internet, eu não pecava. Terceiro, precisa haver mudança. Quando abandonamos o pecado e nos voltamos para Deus, há uma mudança. Não basta reconhecer e confessar, é preciso abandonar o pecado, deixar o que estamos praticando de errado, é parte inseparável do arrependimento. A ideia é que quando pecamos, trilhamos o caminho errado, mas não nos arrependemos e voltamos a caminhar em santidade. Abandonar o pecado pode ser muito doloroso, mas não podemos afastar esta necessidade de sofrer tal dor para restaurar a nossa comunhão com Deus. É aquela relativização do pecado. Todo mundo peca mesmo, pastor. Todo mundo avança o sinal mesmo, pastor. Todo mundo dá uma propinazinha para o guarda para não multar, pastor. Pastor, todo mundo está aí, pastor, casando 1, 2, 3, 10 vezes, pastor. Pastor, todo mundo está assim, assim, assado. É preciso mudar de atitude. Quarto e último lugar, restituir. Quando consertamos o erro que cometemos, nós estamos restituindo. A restituição pode se dar no nível de perdão. Quando para restituir o relacionamento basta pedir perdão, pode se dar no nível de reconhecer e falar a verdade para quem mentimos. Pode envolver a restituição ou o pagamento de algo que foi roubado, ou pode significar pagar dívidas que foram feitas e não saldadas. Um grande exemplo disso, Zaqueu. Pensa comigo aqui agora. Pensa só um pouquinho. Você carrega os seus pecados até hoje? Você carrega? Você nunca vai ter uma vida melhor se você não encontrar com Cristo. Nunca vai ter uma vida melhor, porque é Jesus que vai perdoar os seus pecados. Você nunca vai ter uma vida melhor se você não pedir Cristo que você seja uma referência positiva. Você nunca vai se tornar uma referência se não abandonar o pecado. Abandonar o pecado é tudo isso que nós cantamos aqui, de quebrantar-se diante de Deus e pedir: Deus, opere em minha vida. Preste atenção nesse teatro que vai ser apresentado aqui agora. Liz? Jesus? Você há quanto tempo? Não esperava você aqui, né? Que cheiro é esse? Que isso? Cheiro? Deve ser meu lixo, Porque dá até vergonha de falar. Deixa eu carregar pra você? Não precisa não. Eu juntei o lixo, eu que tenho que carregar. Mas essa é a minha função, meu trabalho. Eu carrego o lixo das pessoas. Deixa que eu faço. Jesus, vamos fazer o seguinte: eu arrumo a bagunça, deixo limpinho, cheiroso, aí depois a gente conversa. Não, isso não é necessário. Passa esse lixo pra cá. Liz, dá licença. Só tira a mão, dá licença. Aqui. E aí, como é que você se sente? Jesus, é doido demais. É bom. É É a ausência do lixo. É isso mesmo. Eu tô viva, parece que é uma sensação
Sente bem. Boa, tô leve. Acostuma com isso, porque a sua vida vai ser assim daqui pra frente. Sensação que eu nunca tive, assim. Isso mesmo. Parece que tá faltando alguma coisa. Tá bom, mas... Não, peraí. Não. Deixa o saco aqui. Não abre o saco, não. Peraí. O que tá fazendo? Muito obrigado pelo seu sacrifício. Eu vou ser eternamente grata por tudo que o Senhor fez por mim. Ô Liz, coloca isso aqui de novo. Põe aqui. Jesus, isso aqui é meu, é parte minha. Eu quero ficar com ele. Vem cá que eu te ajudo. Põe aqui. Aqui, eu preciso de alguma coisa pra me lembrar. Agora Não, posso mais esse pensar. serviço de lembrar é eu que faço. Não, mas faz tanto tempo, já era pra eu ser uma pessoa melhor. Eu tô Não, errando Liz, me tanto, dá tô aqui. te desapontando. Ó, eu que tô desapontando com você ficar com esse negócio na mão. Liz. Ô Liz, você tem que perceber uma coisa. Toda vez que eu quero carregar o seu lixo e que você faz isso, fica querendo pegar os pedaços da sua vida, isso não vai dar certo nunca. Liz, olha, quando eu olho para você, eu não vejo pecado. Eu vejo a Liz verdadeira, a Liz que é livre. Eu morri por você, eu lutei por isso a vida toda. Ai, Jesus, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu já te perdoei. A questão é, você se perdoou? Você já se perdoou? Hã? Ou você continua carregando o saco de lixo? Que fede. Que não desagrada não é só Deus. Desagrada você também. Desagrada as pessoas que estão do seu lado. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Deus falou alguma coisa com você nessa noite. Eu queria lhe dar uma oportunidade para que você venha testemunhar uma vida melhor. Testemunhar uma vida melhor, primeiro, precisa arrepender mesmo dos seus pecados. Jesus já morreu por você na cruz. Jesus de fato já levou os seus pecados. Pensa por um instante. O que adianta você continuar carregando o seu pecado, sendo que quem carregou e quem já morreu por ele foi Jesus? Enquanto que você insistir em carregar o seu pecado, nunca terá uma vida melhor. Porque vida melhor é só ao lado de Jesus. Você escutou? Eu vou repetir. Vida melhor é só ao lado de Jesus. Você nunca terá uma vida melhor se você não se quebrantar diante do Senhor. Ele está falando ao seu coração. Quebrantamento tem conotação de rendição. Rendição tem a ver de entrega. E não tem pessoa melhor que nós podemos entregar a nossa vida senão Jesus. Então, entregue tudo para Jesus nessa noite. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, sua vida. Aliás, sua vida tem seus planos, tem seus projetos, tem seus pecados. A Bíblia fala: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Como eu disse na mensagem, Deus tem procurado, está procurando a cada instante pessoas que possam influenciar positivamente, mas com pecado não pode, não tem possibilidade de influenciar positivamente. Então eu quero que você agora nesse instante faça uma oração de entrega ao Senhor, não porque eu quero, não por minha causa, mas por causa do Espírito Santo de Deus que está neste lugar.
que está tocando no seu coração, para você influenciar outras pessoas, outras vidas, uma geração. Fale com Deus, fale assim: Pai, eu reconheço, Deus, que tenho errado contra o Senhor. Eu reconheço, Deus, que não tenho sido uma testemunha verdadeira de praticar em vez de falar. Muitas vezes, Pai, eu critico os meus irmãos, critico as coisas da igreja, critico as pessoas, critico as coisas do Senhor. Muitas vezes, Deus, eu tenho me envolvido com os meus pecados do dia a dia e me esquecido que Jesus já pagou, já morreu pelos meus pecados na cruz. Mas Deus, nessa noite, quero tomar uma decisão do lado do Senhor, ao lado de Ti. Eu quero testemunhar uma vida melhor, por onde quer que eu pisar a planta do meu pé, por causa do Senhor, na minha vida, as pessoas serão abençoadas, aquelas que estiverem ao meu redor, Deus. Quero ser uma testemunha fiel, uma testemunha que venha fazer pessoas serem abençoadas, pessoas encontram com Cristo Jesus. Quero ser, Deus, quero ser. Eu confesso a Deus que muitas vezes eu tenho sido egoísta, orgulhoso, presunçoso, querendo fazer muitas coisas sozinho. Mas, Pai, essa é a nossa oração, essa é a minha oração que eu faço nessa noite. Quero testemunhar uma vida melhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Continue a orar. Continue a orar. Você que está aqui nessa noite, que não entregou ainda a sua vida para Jesus, ainda não entregou a sua vida para Jesus, e nessa noite você entende: pastor, eu preciso entregar minha vida para Jesus. Eu quero orar por você, quero ajudar você a trilhar os caminhos do Senhor. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas quer fazer isso? Levante a sua mão onde você estiver, bem alto, para que eu possa orar por você. Do meu lado direito, alguém? Aqui no meio, do meu lado esquerdo, há alguém que queira fazer isso, entregar a vida para Jesus? Há alguém que quer testemunhar uma vida melhor? Pastor, de fato não tenho testemunhado uma vida melhor, mas eu quero testemunhar uma vida melhor. Eu quero deixar de falar mais, pastor, quero fazer mais para Cristo. Quero encontrar um tempo para servir a Deus, para servir o meu irmão, para servir o meu próximo, dedicar os talentos, as habilidades que o Senhor Deus me concedeu. Quero que você saia do seu lugar em nome de Jesus. Venha aqui à frente, nós vamos orar juntos, nos colocando diante de Deus e pedindo para que nós possamos testemunhar dia após dia. Quer fazer isso? Saia do seu lugar em nome de Jesus. Pode vir aqui à frente. Algumas pessoas já estão vindo. Não venham por causa dessas pessoas, venham por sua causa mesmo. Não olhe para elas, olhe para você mesmo. Para você mesmo. Veja a sua vida, veja como ela está. Veja como está passando o filme da sua vida. Aproveite a sua vida para testemunhar uma vida melhor para as pessoas que precisam de uma vida melhor ao seu redor. Experimentar isso é para poucos. Sabe por que é para poucos? Porque muitas vezes nós priorizamos todas as outras coisas e nós não priorizamos as coisas de Deus. E aí, resultado, tristeza. Resultado, alegria insatisfeita. Quero orar por essas pessoas aqui que estão aqui à frente. Pai Todo-Poderoso, obrigado, meu Deus, pelos meus irmãos que estão aqui à frente. Olha, meu Deus, para cada uma delas. O Senhor sabe o que elas estão passando, o que elas estão sentindo, o que elas estão enfrentando, meu Deus. O Senhor sabe das dificuldades, das impossibilidades, daquilo que não coaduna, que não concorda com a Tua palavra. E elas estão vindo aqui à frente, porque eu sei que elas poderiam ter ficado assentadas em suas cadeiras e dizendo: pastor, estou fazendo essa oração aqui mesmo da cadeira. Mas elas tomam uma iniciativa
como muitas pessoas na tua palavra tomaram a iniciativa de se levantar e dizer: sim, pastor, eu quero testemunhar uma vida melhor, para que eu possa abençoar as pessoas que estão ao meu redor, abençoar a minha vida, abençoar outras pessoas. Deus, continue a encher a nossa vida com Teu Espírito Santo, Deus. O que nós temos visto nesses dias é isso, é que cada vez mais que nós dedicamos um tempo maior, quando jejuamos para orar, para ler a palavra, para dedicar a um estudo, para dedicar ao encontro de pequenos grupos, mais o Senhor fala conosco, mais nós ouvimos a Tua voz, mais nós ouvimos o Senhor falar individualmente com cada um de nós, de maneira singular, de maneira simples, Deus. Tem sido tão proveitoso esses dias, que possamos, Deus, aproveitar esses dias e fazer disso, ó Deus, um hábito de experimentar o Senhor falar conosco. Abençoe os meus irmãos, Pai. Continue a falar conosco nesses próximos 7 dias, que ainda temos de devocionais contigo, e que possamos perdurar, fazer isso outras vezes, para a Tua honra, para a Tua glória. Nós oramos no nome daquele que nos dá acesso de poder falar contigo, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Pode sentar. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe. Enquanto o pessoal da música vai subir aqui para cantar uma última música, não sai agora, por favor. O pessoal da música vai subir aqui. No dia 1º de abril, de 8 da manhã até o meio-dia, a nossa igreja, a Igreja Batista Monte Carmelo, vai fazer uma ação de amor, tá? Nos próximos dias você vai ter mais detalhes sobre essa ação de amor que vai envolver a nossa igreja em prol da comunidade batista, da comunidade Monte Carmelo, aonde a nossa igreja está. Aferição de pressão, medição de glicose, corte de cabelo, palestra sobre saúde feminina, muitas outras coisas, caminhada de oração. Dia 1º nós vamos fazer isso. Você vai ter mais informações nos próximos dias, tá bom? Não sai agora. Domingo que vem é a última mensagem. Convido você para estar presente no próximo domingo. Vamos louvar o nosso Deus. Vamos ficar em pé.
pessoa do seu lado e diga: tenha uma semana abençoada na presença do Senhor.